Bom, eu agradeço bastante aqui o Alexandre ter topado dar essa entrevista para ajudar nesse vídeo que eu estou fazendo. Essa entrevista vai ficar disponível na íntegra na internet, né? Vocês vão saber aí no canal paralelo, provavelmente, que eu vou criar. E bom, eu estou aqui falando com o Alexandre Araújo Costa. Alexandre, me fala aí, qual é a sua formação, a sua especialização e um breve currículo, vai, uma coisa assim. Rapidinho. Eu sou físico de formação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em física, trabalho com física de nuvens, mestrado. Sou doutor em ciências atmosféricas pela Colorado State University, tenho pós-doutorado na Universidade de Yale. Esse ano completei 12 anos de doutorado, sou professor titular da Universidade Estadual do Ceará e tenho atuação na área, né? Sou integrante do painel brasileiro de mudanças climáticas, autor principal de um dos capítulos do primeiro relatório, que está em vias de ser divulgado, pesquisador do CNPq e, obviamente, tenho dado minha contribuição para a ciência do clima aqui no nosso país. Sim, pô, que legal então. Bom, então você tem aí um currículo bem grandinho, né, digamos assim, vai. Na verdade, eu esteja em posições intermediárias na cadeia alimentar. Eu preciso, usando um termo que eu não sei se é um regionalismo nosso, mas ainda tenho que comer muito feijão, né? Sim, Não, aqui a gente fala isso também. Bom, Alexandre, você sabe que eu te liguei hoje para a gente conversar sobre os negacionistas, né, do aquecimento global, né? Você sabe que eles ganharam muita força nesse ano agora de 2012, não força científica ou acadêmica, porque pelo que me consta eles não têm nenhuma, mas força de opinião pública, né? Uhum. E assim, eu gostaria de saber, então, alguns argumentos que foram utilizados, né, a gente pode dizer aqui os nomes das pessoas que estão envolvidas nisso, né, foi uma entrevista ao Jô Soares feita pelo Ricardo Felício, e foi algumas entrevistas concedidas pela TV Bandeirantes ao professor Molion, né, e que é professor da Universidade de Alagoas, né, se não me engano. Bom, eu tenho então algumas perguntas para fazer. Eu vou usar como base para essas perguntas os argumentos que essas pessoas apresentam nas suas entrevistas, programas, palestras, etc. Certo? Bom, uma das perguntas que eu queria fazer então, já que você lida com a parte de nuvens e principalmente com a parte de como se fala, a parte climática envolvida nisso, eu vou te fazer uma pergunta já direto, que é o que todo mundo provavelmente quer saber. O furacão Sandy, ou Sandy, né, como o pessoal chama, teve alguma influência, ele ter se originado, né, assim, a origem dele pode ter tido alguma influência com o aumento da temperatura global? Pirula, eu acho que a gente precisa posicionar melhor, na verdade, a pergunta. Porque quando a gente fala de clima requer um comportamento estatístico, né, do tempo. Um evento de tempo, na verdade, ele não é sinônimo de um fenômeno climático. Um fenômeno climático envolve necessariamente muitas realizações da atmosfera, envolve muitos eventos, né? Mas também não se pode chegar e ir por trás dessa colocação de que nenhum evento de tempo pode, né, ser atribuído individualmente à mudança climática. Você pode usar isso aí como um bioma, porque na realidade todos os fenômenos meteorológicos hoje, todos os eventos extremos, eles têm alguma influência do clima já alterado pela ação antrópica. Uma boa analogia nesse caso é se você tomar um jogador de futebol e dopá-lo, né? Se colocar estimulantes, anabolizantes e tudo mais, provavelmente o cara vai ter um desempenho mais vigoroso, né? Ele vai ter arrancadas mais fortes, eventualmente vai ser capaz de produzir mais dribles. Fica difícil você dizer se aquele drible ou aquela arrancada é causada pelo anabolizante ou pelo estimulante. Mas, se você pegar a estatística de uma partida inteira, evidentemente o desempenho dele, né,
encontra-se modificado, encontra-se alterado, estatisticamente modificado em relação a essas substâncias. No caso específico do SEND, o que é que se pode colocar como alguma influência das alterações climáticas? Primeiro, havia uma anomalia de 3 graus acima do normal para essa época do ano, no Atlântico Norte, ali nas proximidades da costa do Nordeste americano. Tá? E, além disso, a gente sabe que a atmosfera hoje contém 4% mais vapor d'água do que há 4 a 5 décadas atrás. Furacões são essencialmente movidos ou alimentados a partir de águas quentes. Se você imagina como é que um furacão se forma, o furacão essencialmente ele surge a partir de evaporação em oceanos tropicais. Essa evaporação e o aquecimento da atmosfera sobre essas águas leva a um movimento ascendente e uma redução da pressão, provavelmente pelo balanço de forças da dinâmica da atmosfera, que impõe que o gradiente de pressão seja pelo menos parcialmente balanceado pela força de Coriolis. Você inicia uma rotação ao redor desse sistema de baixa. E esses ventos produzidos por esse mecanismo de compensação de forças, eles levam ao aumento da evaporação. É vento mais forte, leva a mais evaporação, que leva a mais movimento ascendente, que leva a uma redução ainda maior da pressão, que intensifica os ventos. Então os furacões eles são produto desse mecanismo de retroalimentação. Se você tem mais águas quentes, você tem mais vapor d'água disponível para a liberação de calor latente de formação de nuvens e alimentação do movimento vertical, naturalmente você vai ter uma tendência, um favorecimento a eventos mais severos num clima mais aquecido, numa atmosfera mais úmida. Um outro detalhe é que o deslocamento do SEND também foi anômalo. Tipicamente as tempestades seguem uma trajetória que evita o Nordeste americano. Ele foi rumo ao continente devido a um padrão de bloqueio atmosférico atípico, que há indícios esteja relacionado com o degelo recorde no Ártico. Tá? Então, o que se pode dizer, na verdade, existe um pouco de mudança climática em cada evento severo hoje. Tá? Apesar de, naturalmente, a definição de clima requerer a existência de múltiplos eventos para que se possa fazer inferências. Bom, é muito interessante então. Uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção foi que você disse que hoje nós temos na atmosfera terrestre uma porcentagem maior de vapor de água. Isso. Isso se deve à evaporação de água dos mares por aumento da temperatura? Não, na realidade isso se deve a uma relação física simples, é o que a gente chama de equação de Clausius-Clapeyron, que me diz que a pressão de vapor de saturação é uma função da temperatura. Ou seja, quanto mais quente a atmosfera, mais ela é capaz de reter vapor d'água. Isso, aliás, é um dos principais mecanismos por trás do aquecimento global. É o chamado feedback ou retroalimentação do vapor d'água. Porque o vapor d'água, a molécula H2O, como várias outras que têm 3 ou mais átomos, ela tem um modo de oscilação que corresponde à frequência de infravermelho. E, portanto, o vapor d'água é um gás de efeito estufa também, junto com o CO2. O que acontece, portanto, se você introduz mais CO2 na atmosfera e outros gases de efeito estufa de natureza de emissões antrópicas, advindos de emissões antrópicas? Você vai esquentar a atmosfera. A atmosfera, com isso, ela vai ser capaz de reter mais vapor d'água antes de condensar. Mas como o vapor d'água é em si um gás de efeito estufa, a atmosfera se aquece mais ainda. Ou seja, trata-se de um feedback, de uma retroalimentação positiva. Mas é uma lei simples, é aquela que a gente conhece bem, é o que está por trás de quando você tira um objeto gelado, um objeto frio, de um refrigerador, você tem condensação ao redor dele. Esse é o vapor d'água que está contido na atmosfera, cuja saturação é governada por essa lei simples, por essa lei de Clausius-Clapeyron. Entendi. Nossa, mas isso daí então é muito legal, porque agora me ocorreu uma coisa muito interessante.
como você acabou de falar, né, o aumento de gases estufa na atmosfera gera, obviamente, o aumento da temperatura pela própria física do efeito estufa, né? Mas uma coisa que me veio à cabeça agora é o seguinte: na famosa entrevista do Jô Soares, o Ricardo Felício, a princípio, afirmou que o efeito estufa não existia, né, que o efeito estufa é uma física do impossível. Depois, alguns minutos depois, ele afirma que o maior causador do efeito estufa é o vapor de água, né? Então eu acredito que talvez ele tenha essa contradição que ele caiu aí, seja talvez pelo nervosismo, talvez pela falta de experiência em programas de televisão, não sei. Mas uma coisa que que me veio à cabeça agora então é que, mesmo sendo vapor de água, o vapor de água ele é efetivamente um gás estufa e ele está aumentando. Claro, ele amplifica o efeito do CO2. Na realidade, você nunca deve considerar apenas o efeito do CO2 sozinho. Como o vapor d'água ele está inserido no contexto do ciclo hidrológico, ele precisa ser contabilizado como um gás de efeito estufa. O ponto, no entanto, é o seguinte: o que é que a introdução de mais CO2 faz com o vapor d'água? E o que ele faz com o vapor d'água é introduzir uma retroalimentação positiva. Em relação à questão lá de o efeito estufa não existir, eu queria só aproveitar, Peru, e comentar que, assim, eu realmente fiquei chocado quando assisti a entrevista daquele rapaz. Eu imagino, eu que não trabalho com isso fiquei chocado, eu faço ideia quem trabalha, né? Ela mostra um grau de ou desconhecimento, e aí pode publicar à vontade, ou de desonestidade intelectual profundo. Porque, primeiro, o efeito estufa é algo bastante conhecido, isso vem do século XIX, isso vem de Tyndall, de Arrhenius. É possível fazer um experimento de laboratório simples para demonstrar isso. Há vários, é disponível material na internet para todo mundo ver. Então é muito estranho isso. Um outro aspecto é, por exemplo, ele dizer, eu me lembro bem disso daí, de que não era o efeito estufa que fazia com que Vênus fosse quente. Eu realmente fiquei chocado com isso. Não, ele falou que era pressão atmosférica. E eu fui numa palestra dele em que ele mostrava uma figurinha que mostrava a superfície de Vênus, que na superfície de Vênus, sei lá, que seria a troposfera de Vênus, né, sei lá, mais ou menos assim, a camada mais baixa, você tinha uma pressão atmosférica de sei lá quantos mil vezes a nossa pressão, que era isso que esquentava. A minha filha, que entrou agora no ensino médio, ela é capaz de desmontar essa fraude. Isso é uma fraude intelectual, abjeta. Além dos gases, óbvio, a gente sabe que ela prevê que pressão vezes volume, é o número de mols, vezes a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura absoluta em graus Kelvin. Só que o que acontece é o seguinte, meu querido, ele tenta falsificar isso daí para dizer que a temperatura aumenta porque aumenta a pressão, já que as duas estão em lados opostos da equação e, portanto, uma seria proporcional à outra. Mas isso só seria válido em que condições? Em que o volume fosse constante, correto? E não, o volume da atmosfera não é constante. O que é constante é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que a massa da atmosfera multiplicada pela aceleração da gravidade dividida pela área. Isso é pressão. É força sobre área. É elementar. E, portanto, se a massa da atmosfera é constante ou aproximadamente constante, quem é constante aí é a pressão. As duas variáveis que se modificam são, portanto, o volume e a temperatura. E, de fato, se a temperatura da atmosfera aumenta, o volume aumenta. Aliás, esse é um detalhe. Todas as medidas de radiosondagem da atmosfera terrestre mostram que a altura da tropopausa, que é a linha, a superfície imaginária que delimita a troposfera e a estratosfera, separa essas duas camadas, a altura da tropopausa tem subido. Nós temos realmente observado a dilatação da atmosfera terrestre. O volume aumenta em função da temperatura. Nesse sentido, ao nós olharmos para Vênus, a gente vê que aquele tipo de argumentação é ainda mais fora de órbita. Porque o que é que acontece em Vênus? Vênus é recoberto de nuvens de ácido sulfúrico. Essencialmente, ao invés de nuvens de água, você tem nuvens de ácido sulfúrico, que refletem 70% da radiação solar
que incide no topo da atmosfera venusiana. Na verdade, então, eu tenho pouca radiação solar disponível na superfície de Vênus. Esse valor de radiação solar que chega à superfície venusiana é apenas 1/12 do que chega em Mercúrio e acredite, menor do que a quantidade de radiação solar que chega na superfície da Terra. Mesmo a Terra estando bem mais longe, né? Mesmo a Terra estando bem mais longe. Né? Então, na realidade, o que faz de fato Vênus ser tão quente é simplesmente o fato de que a sua atmosfera, majoritariamente composta de CO2, recoberta por nuvens, exerce um efeito estufa brutal. E o que é essencialmente efeito estufa? Né? Só na atmosfera, para se ter, resgatar o conceito básico. Né? Você tem, dentro do balanço energético de qualquer planeta, não é só a Terra, né? Você tem Vênus, em Marte, qualquer planeta que tem uma atmosfera. A radiação solar ela é tipicamente absorvida na superfície. No caso da Terra, por exemplo, os nossos oceanos absorvem cerca de 94 a 95% da radiação solar que sobre eles incide. Outras superfícies absorvem menos. Né? Mas, enfim, o planeta absorve essa radiação que está no comprimento de onda curta, do nosso visível, e ao se aquecer, a superfície irradia, como qualquer objeto, né? Num comprimento de onda, no nosso caso, da temperatura típica dos objetos terrestres, num comprimento de onda do infravermelho. Também é uma lei muito simples, são leis que derivam das leis de radiação de Planck, né? Chamada lei de Wien, que determina que o comprimento de onda em que uma radiação é emitida é inversamente proporcional à radiação absoluta, e a lei de Stefan Boltzmann, que diz que a quantidade de energia por unidade de área, por unidade de tempo que é liberada, é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. São também leis físicas extremamente conhecidas, né, básicas para quem estudou física no nível superior. Essencialmente, portanto, o que é que se tem? Você tem a irradiação para o espaço dessa radiação em comprimento de onda no infravermelho. Se, no entanto, o planeta tem atmosfera com moléculas com, tipicamente, 3 ou mais átomos, que, portanto, apresentem modos de vibração com frequência na banda de infravermelho, essas moléculas vão absorver parte dessa radiação. Isso aquece a atmosfera e, obviamente, essas moléculas vão passar a irradiar para todas as direções. Isso implica que vão estar irradiando para cima e para baixo. Então é mais ou menos como se você fizesse o seguinte, né? O planeta quer mandar para o espaço uma quantidade X de radiação. Os gases na atmosfera interceptam parte dessa radiação, absorvem parte dela e passam a irradiar para cima e para baixo. Então a existência de gases de efeito estufa na atmosfera faz com que parte da radiação infravermelho que iria ser emitida para o espaço seja bloqueada e reemitida de volta para a superfície, fazendo, portanto, que a superfície tenha uma temperatura maior do que aquela caso não houvesse atmosfera. Isso é bastante conhecido, o efeito estufa natural da Terra é mensurável, é conhecido. Né? A gente sabe que a temperatura de equilíbrio para a irradiação da Terra seria da ordem de 255 Kelvin. Né? A gente sabe que a temperatura média da Terra está bem acima disso. Então a gente tem um efeito estufa natural que é de 30 e poucos graus. O que, obviamente, isso, vejam, é um efeito associado a gases minoritários na atmosfera. Ao vapor d'água, ao CO2, ao metano, ao óxido nitroso. Oxigênio, nitrogênio, argônio, os principais componentes da atmosfera, são moléculas diatômicas ou monoatômicas, não exercem efeito estufa nenhum. O nosso efeito estufa se dá precisamente por essas moléculas minoritárias. O que é que acontece, portanto, se você modifica a composição atmosférica e amplia a presença dessas substâncias? Você vai mexer no efeito estufa, você vai mexer no balanço energético planetário, você vai aquecer o planeta. Então, lamento, em caso feliz, mas você precisa voltar para os bancos da escola e aprender a lei dos gases de novo. Talvez com minha filha.
Não, o interessante daí que você falou de moléculas que tenham mais de que tenham mais de 3 átomos, né? Então é o CO2, o H2O, etc e tal. Porque mesmo ele tendo dito que o vapor de água é o maior gás estufa, comparado com os outros gases que compõem a atmosfera, que é o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, como você mesmo disse, o vapor de água é minoria também, né? A gente não está vivendo numa chaleira, né? A gente tem o vapor de água, ele ainda é minoria perto dos gases primordiais, né? Com certeza, é um gás traço, assim como o CO2. E mesmo assim faz o estrago que faz. Claro que sim. Quando você coloca alguma coisa no micro-ondas, né, se você colocar determinadas substâncias no micro-ondas, nem toda substância vai ser aquecida pelo micro-ondas. Não é verdade? O que é que vai aquecer? É água. A água tem um modo de vibração que corresponde a micro-ondas. Então você coloca alguma substância com água no micro-ondas, ela vai aquecer. Porque absorve precisamente naquele comprimento de onda. Né? Isso aí, obviamente, é algo também bastante conhecido da física molecular. Eu realmente não sei como é que se tem coragem de mostrar, né, de violar de forma tão absurda uma rede de TV conhecimento científico que é básico. E é uma coisa interessante, né? Você falou que é uma lei bem conhecida, na verdade é uma lei cotidiana até, né? Porque esse exemplo do micro-ondas que você deu foi fantástico. Né? Realmente, né? Você não tem. A maior parte do que está lá dentro do micro-ondas não é água. Mas é só a água que esquenta, né? Correto. E aí, as moléculas de água, ao absorverem micro-ondas, vão esquentar o conjunto, né? E que tiver lá como um todo. Olha, cara, que interessante. Pena que ninguém falou do micro-ondas pra ele, né? Em alguma entrevista, alguma coisa assim, né? Que pena isso. Bom, mas então, só para fechar esse assunto do planeta, então, que é um assunto que eu acho muito interessante. Então, quer dizer, mesmo que a pressão atmosférica da Terra fosse maior, isso não implicaria numa temperatura maior. Não é uma correlação direta. Não, olha, você pega Júpiter, a pressão é tão grande que faz com que Júpiter tenha um núcleo de hidrogênio metálico. E daí... Nossa, eu faço ideia, porque eu acho que o hidrogênio não fica nem líquido aqui no nosso planeta, né? Imagina como que é metálico, né? O nosso planeta, na verdade, ele é um gás que escapa, porque a velocidade... você pega uma distribuição de Boltzmann de velocidades do hidrogênio, salvo engano, a probabilidade de que a velocidade das moléculas de hidrogênio seja maior do que a velocidade de escape da Terra é muito grande, né? Pois é, mas aí Júpiter está lá, você tem uma pressão, eu realmente precisaria checar esse número, né? Mas tem uma pressão gigantesca que impõe que a formação do núcleo de hidrogênio metálico. Então, por isso, cadê a temperatura de Júpiter? Né? Na verdade, foi um uso infeliz e, eu diria, desonesto da lei dos gases, né? Deseducativo, no mínimo, para o público. E me fala uma coisa, então agora já fugindo levemente do tema, mas como a gente tem um tempinho mais livre aqui nessa entrevista, então eu acho que não tem problema, né, nesse bate-papo, né, não vou nem chamar de entrevista, né, me fala uma coisa, já que você apontou falhas tão, digamos assim, básicas, de leis da física ou de desconhecimento da lei dos gases, etc., da onde ele tirou isso? Você tem alguma ideia de onde que isso sai, não? De onde que sai essas coisas? Porque ele com certeza não inventou isso. Olha, eu sinceramente não sei. Eu apenas acredito, e aí isso eu fiz um levantamento, de que não há, de fato, uma postura ética apropriada por parte do Ricardo Felício, né? Na realidade, eu não sei qual é, de fato, o principal moto, né? Mas eu acho que existe muito de vaidade, né? E existe, por outro lado, né? Isso eu chequei dentre os sites que o próprio Ricardo Felício recomenda, talvez uma agenda política, né? Mas, quer dizer, de onde ele tirou isso? Eu garanto que não foi de nenhum livro de ciências, né? Pode ter sido de qualquer lugar, menos de ciência. Eu, pessoalmente, posiciono
os negadores das mudanças climáticas, se você quiser um grau de absurdo, eu os posiciono entre os criacionistas e os geocentristas. Eu faço a mesma comparação. Na verdade, eu fiz naqueles meus vídeos, né? E o pessoal achou que eu estava exagerando, mas é que o grau de apelo, peraí que passou uma moto. O grau de apelo que eles fazem, para mim, pelo menos, que estou mais acostumado com a retórica criacionista, digamos assim, é muito parecido. Sabe? É muito parecido. Primeiro você se faz de Não, primeiro você tenta falar que a ideia vigente está errada, de alguma forma, sei lá por quê. Depois você começa a mostrar algumas coisas que o público em geral desconhece. Mas é óbvio que vai desconhecer porque são coisas muito específicas. Então você pode explicar do jeito que você quiser aquilo. Você pode explicar verdade ou mentira. E se alguém levanta e fala, pô, mas por que 95% da comunidade científica, 95 não, sei lá, 99% da comunidade científica aceita o contrário? Aí se dá uma de coitadinho, fala assim, não, porque nós somos perseguidos, porque a gente não consegue publicar. Ninguém publica. Poxa, o pior é o seguinte, isso aqui não é uma religião, não é uma seita. A maioria, Pirula, das minhas publicações, na verdade não tem aliás, para ser sincero com você, as minhas principais publicações, nenhuma delas se refere existe aquecimento global, não existe. Não é isso. Publicar no meio científico na área, por exemplo, a minha principal publicação é uma em que eu sou coautor na Science sobre as nuvens poluídas da Amazônia. Óbvio, é importante do ponto de vista climático, porque é preciso estimar, né, o efeito direto e o efeito indireto dos aerossóis, que são importantes para o balanço energético planetário. Né? Mas eu tenho publicações que são relacionadas, por exemplo, com previsão climática sazonal sobre o Nordeste brasileiro. Outras que são de medidas de microfísica de nuvens realizada, né, na costa do Brasil. Outra por exemplo, com estudantes meus de mestrado, são extremamente aplicadas a algo como estimativa de potencial eólico, por simulação usando modelos atmosféricos de mesoscala. Então, essa é uma desculpa esfarrapada grosseira. Né? Você tem um amplo leque de possibilidades de publicação, né, sem que você entre numa suposta polêmica inexistente. Não, você pode sim publicar, você pode conseguir recursos, dá trabalho publicar, né? Dá trabalho. Né? Quem está no meio acadêmico sabe como é que é. Você elabora. Eu que o diga. Leva porrada de revisor, muitas vezes você tem, né, que mostrar novos resultados. No nosso caso, essa é uma questão que eu gostaria de abordar depois, se puderes me lembrar, eu peço, por favor. A nossa ciência é muito pública. Né? Então, muitas vezes, nós somos instados a apresentar o código de programação, né? Qual é a origem do dado, tudo isso. Né? Para você ter financiamento de pesquisa, tem que elaborar um bom projeto, submeter a CNPq, FINEP, etc. Nada disso tem sequer sombra dessa suposto controle ou perseguição. Sabe? É extremamente frágil eles apostam na fragilidade do senso comum em relação a isso. Né? O acadêmico funciona de forma completamente diversa. Né? E aí, como eu estava dizendo para você, realmente a posição deles, né, é muito mais absurda que a dos criacionistas. Eu, pelo menos, acho que a ideia de uma molécula de dupla hélice autorreplicante é um conceito muito mais sutil do que uma molécula de 3 átomos que vibra absorvendo radiação. Realmente, nesse aspecto né? Mas, de qualquer jeito, mais absurdo ou menos absurdo, a gente ainda está conversando sobre o Papai Noel e a cegonha, né? Tipo, ainda assim, são dois contos de fada. Mas uma coisa, inclusive, interessante que eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Mas que, realmente, né? Ele poderia ter mais publicações sem que fosse necessário ele
fazer publicações sobre o aquecimento global. Ele poderia publicar coisas, eles, né, poderiam publicar coisas em aspectos parciais, né? Aliás, é assim que o pessoal faz, né? Ninguém aparece com uma notícia, com uma revelação bombástica de uma hora para outra, né? O pessoal vai compilando dados já previamente existentes até que chega uma hora e fala, juntei, né? Isso, você vai somando. Quer dizer, para sair uma publicação numa revista de grande impacto, não é de noite por dia, né? Muitas vezes ela reflete anos de amadurecimento científico em determinado tema, né? E outra coisa, aspectos parciais são importantes. São pequenos tijolinhos que contribuem no edifício da ciência. Ninguém pode desprezar o papel disso. Só que dá trabalho. Eu, na verdade, inclusive, vamos deixar bem claro aqui, porque senão vai aparecer alguém nos comentários aqui dizendo que, tá vendo? Você está entrevistando um cara que não tem nenhuma publicação com aquecimento global, e vocês estão criticando o Felício, que é um cara tão não sei o quê. Deixando bem claro para todo mundo aqui, se o Alexandre tem um monte de publicações, com aquecimento global ou não, sabe, o Felício não tem nenhuma. Detalhe, isso não é verdade. Eu estou com artigos, né, em processo de revisão, submetidos, né, a revistas, especificamente a Chimeric Change, a Climate Dynamics, né, já sobre simulações regionais dos cenários mais novos, que estão em vias estereotipadas pelo IPCC para o instalatório, né? Então isso também não é totalmente verdade. Mas... Não, só para deixar claro, né, que... As publicações são profícia de nuvens, né? Quer dizer, é um outro componente, né? Um outro aspecto. É uma faceta. Sim, não, eu tô falando só pra ninguém vir depois de falar, tá vendo? Você tá pegando um cara que não manja de nada, não. Muito pelo contrário, né? Vocês é que estão achando pegando um cara que não manja de nada. Não, as pessoas é que estão acreditando num cara que não tem nenhum tipo de respaldo, né? Mas, já que o assunto foi por esse meandro, né? Então vamos continuar por aí para dar uma linearidade. Você comentou agora também de que a ausência de publicações, ou a ausência de experiência na área, né, que vão montando esses tijolinhos, né, para, sei lá, depois no futuro talvez você tenha uma ideia mais global das coisas, ou melhor, né, com o acúmulo de experiência, de trabalhos, etc., né, de desenvolvidos e pesquisa. Mas como explicar, por exemplo, né, e aí você fala aquilo que você acha que pode ser, mas, por exemplo, o professor Molion, ele é uma pessoa que tem um pouco mais de histórico acadêmico, né? Mas apesar dele pegar mais leve que o Ricardo Felício, né, o Molion ele tem uma certa, digamos assim, ele fala com algumas coisas um pouco mais direcionadas para o outro lado, né? Ele fala de manchas solares, não sei o que lá. Mas, apesar que agora ele também está caindo para o lado conspiracionista também, né? O Molion também está achando que... O Molion, ele tem tido muito espaço na Bandeirantes, que, como a gente sabe, tem, né, é de uma família de agronegócio, né, vinculado ao agronegócio, e o Molion tem vivido de dar palestra para entidades de agronegócio. Né. Na verdade, eu lamento muito, eu conheço, né, pessoalmente o Molion, ele chegou a vir aqui a Fortaleza, até para uma banca de mestrado de um colega meu, no tempo que eu era estudante de pós-graduação, mas eu acho realmente lastimável. Ele parou de produzir há muito tempo, né? Na verdade, a atividade do Molion hoje em dia é de baixíssima produtividade, né? Infelizmente é preciso que se diga. Os argumentos dele podem não ser tão grosseiros como os do Felício, mas o meu ponto de vista é que também, assim como o Felício, tem, né, um misto de vaidade com a agenda política, que leva às suas posições, e, assim, o tipo de argumento dele também é furado, ele fala demais da variabilidade solar, né, como se a comunidade de clima fosse ingênua. Não, na realidade, a primeira coisa que se checaria, já que o Sol é a fonte primária de energia do conjunto do sistema climático, o primeiro lugar a se checar como causa de mudanças no clima seria o Sol. Óbvio que ao se fazer esse tipo de levantamento, né, e aí é uma coisa que é preciso que se diga, quer dizer,
O que é que o IPCC faz? Qual é o trabalho do IPCC? Qual é o trabalho em menor escala que nós, no painel Brasil de Mudanças Climáticas, fazemos? É um trabalho de levantamento de literatura científica. Então, por exemplo, se não me engano, no segundo capítulo do primeiro livro, cada livro tem cerca de 1000 páginas, do quarto relatório do IPCC, explora. O que é que esse segundo capítulo explora? Ele explora as constantes radiativas, ou seja, quais são as possíveis fontes de mudança no balanço de radiação e de energia no planeta. Óbvio que um fundamental seria a variabilidade solar. Só que eu preciso fazer uma continha rápida para a gente ter noção de qual é realmente o peso que mudanças no Sol provocam. Os ciclos solares, eles, tipicamente de 11 anos, né, que é o mais fácil de detectar, é bem conhecido, né, tem a ver com a mudança dos padrões de manchas, etc., ele leva a flutuações da ordem de 0,1% do total de energia solar irradiada para o espaço. Qual é o impacto disso? É bom que eu tenha esses números bem de cabeça. Né? Qual é o impacto disso sobre a atmosfera terrestre? Isso se dá através de um númerozinho conhecido como constante solar, que é da ordem de 1.368 watts por metro quadrado. Ou seja, no topo da atmosfera, em um ponto virado diretamente para o Sol, chegam 1.368 joules a cada segundo, a cada metro quadrado. Acontece o seguinte, né? A Terra ela é uma esfera, né? Aproximadamente. Né? Então, a radiação solar, que incide no que seria um disco, né? Se tivesse um disco voltado perpendicularmente para o Sol, ele receberia a cada metro quadrado dele esses 1.368 watts a cada metro quadrado. Ora, mas a Terra pega essa quantidade de energia e distribui sobre a área da esfera. A área de um disco é π vezes no raio ao quadrado. A área do disco. A área da esfera é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, se você pegar, agora vamos fazer a continha, né? Pega 0,1% de 1.368. É 1 em 1000, né? Então dá 1,36. 1,368 watts por metro quadrado. Só que você tem que dividir isso por 4. Porque a Terra, na verdade, ela tem uma área de 4πr2. Então você vai chegar aí num valor que é, sei lá, da ordem de 0,35 watts por metro quadrado. Só que você tem que ir mais adiante. Porque 30% da energia solar que chega é refletida diretamente para o espaço, não fica para o sistema climático. Porque a Terra tem nuvens, a Terra tem superfícies que refletem a luz diretamente, essa energia é devolvida, ainda na forma de onda curta, diretamente para o espaço. Então, na prática, você fica com algo como 0,27 watts por metro quadrado, a mais ou a menos, de energia, por unidade de área, por unidade de tempo, associada aos ciclos solares. Cara, tu sabe qual é a quantidade de energia retida por unidade de área, por unidade de tempo, devido ao CO2 extra introduzido, né, a partir do início da era industrial? Esses 100 e poucos partes por milhão. Isso dá 1,66 watts por metro quadrado. Isso é feito 5 vezes maior. Porque a outra 27... eu estou falando assim, o mínimo solar e o máximo solar. A diferença entre essas condições é de 0,2. Eu estou falando de algo que é 1,6. Várias vezes maior. Não um pouquinho maior, não é da mesma ordem de magnitude, não. É várias vezes maior. Então, isso, sabe, a primeira coisa, e como é que se chega nessa estimativa? Não é chutando, não, é medindo. É medindo. Você vai no capítulo 2 do IPCC, o que é que foi feito? Um levantamento da bibliografia em física solar para fazer essas estimativas. Né? Então, eu acho assim, que é grosseiro para com a comunidade, né, achar que a comunidade não seria, né, suficientemente inteligente para checar a hipótese, né, natural para a mudança climática. É óbvio que isso é a primeira coisa para observar, que não é capaz de verificar
né, os dados paleoclimáticos. Essa, na verdade, é uma grosseria para com o coletivo, né, de cientistas do clima, em primeiro lugar. E, óbvio, né, aí, isso aí, o Molhon, infelizmente, ele é muito mais hábil, né? Ele tem um domínio bem maior do jargão do que o Ricardo Felício, e ele se utiliza disso como bom orador, né, junto à mídia, para passar essas ideias falsas. Mas são tão falsas quanto. Mas, não, mesmo porque não teria como ser um ser falso ou outro ser verdadeiro, sendo que os dois falam a mesma coisa, né? Eu só quis dizer, mesmo que o histórico do Molhon é um pouco melhor do que o do Felício. Então, por isso que talvez as pessoas às vezes argumentam que o Molhon é que deveria ser ouvido, né? Pois é, aquele jeito também bonachão dele, né? O Papai Noel. O Molhon é mais... Na verdade, agora deixa eu só então fazer uma frase e me corrija se eu estiver enganado. Mesmo com, assim, digamos assim, é óbvio que se a gente entrar numa fase então de mínimo solar, a Terra vai dar uma esfriada. Mas graças ao aquecimento que nós estamos gerando, ela vai esfriar muito menos do que deveria. É isso? Na realidade, a gente tem diversos fatores naturais que operam ao mesmo tempo, né? Você tem a variabilidade solar, vulcanismo pode ser importante, por exemplo, uma erupção de grandes proporções como a do Pinatubo, ela pode levar a um resfriamento global da ordem de alguns décimos de grau por vários meses, né? Existem também os chamados modos de variabilidade do sistema climático, que são oscilações naturais, como por exemplo o fenômeno da Ninho Oscilação Sul, a oscilação decadal do Pacífico, os modos de oscilação antártica do Oceano Atlântico. Você tem uma verdadeira orquestra de frequências de oscilação, muitas vezes envolvendo acoplamento entre o oceano e a atmosfera, que levam a flutuações no sistema. Obviamente, se o efeito antrópico fosse pequeno, ele poderia até ficar difícil de detectar em meio a todas essas oscilações, né? Mas não é o que se percebe. Na realidade, hoje, eu não tenho nenhum receio de afirmar. O sinal antrópico é dominante. E aí, veja, vamos pegar esse ano agora, 2012. Né? O ano 2012 começou com uma das laninhas mais fortes das últimas décadas. Né? O que é o fenômeno Laninha? Laninha é o oposto do El Niño. El Niño você tem aquecimento do Pacífico Central e Leste, né? Associado a diversas outras características que estão acopladas. Enfraquecimento dos alísios, a redução da inclinação da termoclina. Existe todo um acoplamento do sistema oceano-atmosfera sobre a bacia do Pacífico para levar a um El Niño. Mas enfim, no El Niño, o Pacífico Central e Leste aquece, e obviamente como o Pacífico é um oceano de grandes extensões, isso se reflete na média global, né? Você termina contribuindo para aquecer, em média, o planeta num ano de El Niño. Os anos de Laninha, eles deveriam, já que a Laninha é o oposto, o Pacífico Central e Leste, ele está mais frio que o normal. Os anos de Laninha, tipicamente, deveriam levar a um resfriamento. E eles deveriam ser anos com temperatura abaixo da média. Ora, 2012 vai fechar, mesmo tendo iniciado com uma das laninhas mais fortes das últimas décadas, e o Pacífico hoje estando numa situação neutra, 2012 vai fechar entre os 10 anos mais quentes do registro histórico. O sinal antrópico hoje supera, está claramente acima de todos os sinais naturais bem conhecidos. Isso é uma coisa bem impressionante. Não tem meio termo, não dá para dizer outra coisa. Então o efeito antrópico está aí forte e evidente nas evidências aí, evidente nas evidências ficou ótimo. Ele está muito claro nas evidências, né, porque não teria outro motivo, né? Não haveria outro motivo dentro das causas naturais. A última vez que se teve algo como 400 partes por milhão em volume de CO2 na atmosfera terrestre foi há 3 milhões de anos atrás, né?
Óbvio, registros paleoclimáticos dessa idade são raros e imprecisos, mas todas as indicações são de que o planeta era no mínimo 3 graus mais quente do que hoje. Não, perdão, só fazendo uma pergunta então. Um dos aspectos que foi levantado no Jô Soares durante aquela entrevista foi exatamente uma hora que o Jô perguntava, que dizia assim, é a maior média, sei lá, de temperatura desde 1917, a maior chuva desde 1920. Ele argumentou que os recordes, na verdade, estariam no passado e não agora, né, que estaria se repetindo um padrão antigo. Né? Mas então isso daí não é verdade ou uma visão rasa da coisa? Veja o seguinte, Piru. Na verdade, de novo vem a questão de o recorde maior de temperatura em Quiterianópolis não foi em 2010, foi em 1970. Né? A maior temperatura registrada em Pindamonhangaba foi em 1916. É óbvio que você vai encontrar N registros dessa forma, mas perceba que não é assim que a gente deve pensar, né, clima. Clima, você trata com muitos pontos, muitos anos. Né? Então, e aí veja bem, né, essa é uma questão que foi levantada, por exemplo, pelos pesquisadores dos Estados Unidos esse ano. Os recordes de temperatura. Na última década, né, se o clima não tivesse mudado, o que você deveria esperar? É que a quantidade de recordes de temperatura máxima fosse igual à quantidade de recordes de temperatura mínima, certo? Porque seriam eventos ao acaso. Tá bom? Na última década, o número de recordes de temperaturas máximas é 3 vezes maior do que o de recordes de quebras de recorde de temperatura mínima. E esse ano, especificamente nos Estados Unidos, foi 8 vezes maior. Esse ano nos Estados Unidos fritou, né? Esse ano foi bem quente, né? Mas enfim, não adianta, sabe, pegar um ponto em um ano e tal. Não é isso. A gente está falando de médias de milhares de observações durante, né, no caso do registro instrumental, já são 133 anos desde que se tem um monitoramento global das temperaturas. Né? Em termos de registros paleoclimáticos, se tem excelentes registros de 800 mil anos para cá, né? Principalmente graças às cores, né? do continente antártico. Então, sabe, não adianta pegar exemplos, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu queria até te sugerir, que você colocasse depois na internet, talvez o link para os internautas, o chamado Escalator, que é uma brincadeira que o pessoal não sabe, muito interessante, o Skeptical Science, você já conhece, que esse pessoal fez. Mostrando o seguinte, como é que um negador vê a evolução do clima. Eles pensam um ano quente em meio, né, aos anos vizinhos e pegam depois, no futuro, um ano frio em relação aos vizinhos. Tá vendo? Diminuiu a temperatura. A temperatura não subiu. Mas não é isso que você deve fazer. Você tem que olhar, né, a década, sei lá. Móvel, isso, a média móvel, a década, o comportamento da década. Então, né, quando você olha o todo, o sinal é muito claro. É gritante. E é engraçado porque eles falam que vocês fazem isso, né? Que vocês manipulam os dados e tiram os dados mais frios para parecer que o mundo está esquentando, né? Pirula, mas você sabe que exatamente esse é o tipo de argumento mais sacana. Pode usar o termo mesmo, né? Vai para a internet. Né? O argumento mais sacana que se pode fazer. Para você chegar e atacar um adversário, né? Isso aí é bem conhecido quando se trata de polemizar. A primeira coisa que você... Uma lógica que é seguida por quem não quer ganhar o debate de forma honesta, mas sim, né, tumultuar a discussão, é você atribuir ao adversário exatamente o que você faz. Então,
Isso daí, só uma coisa, isso daí é uma coisa que um amigo meu fala, que os canalhas geralmente são os que sentem mais ciúmes. Né? Exatamente porque eles fazem a projeção, né? Eles falam assim, opa, todos os homens vão agir que nem eu, ou seja, eu tenho que ficar de olho aberto que eu vou tomar um chifrão, né? Isso aí que a gente está falando é o chamado cherry picking, né? Você pinça, né? Você tem uma cesta de cerejas podres, mas você pinça uma boa e diz, olha como minhas cerejas são bonitas, né? E, na verdade, no cesto predominam cerejas podres, né? Eles fazem precisamente isso, mas aí saem atribuindo. A negação, esse é um outro aspecto que é fundamental, a negação é uma indústria, né? Nos Estados Unidos ela é extremamente articulada com a indústria de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil há fortes indícios de que ela é bancada, incentivada pelo agronegócio, né? E aí vem toda a... vocês estão promovendo uma conspiração estranha, né? Uma conspiração que envolve as ONGs, os cientistas... o cara faz parte, né? Tem uma agenda escondida, mas ele vai e joga para vocês. Você tem uma agenda escondida. E aí, esse é um outro detalhe, né? Eu não sei se é por timidez, se é porque a maioria dos cientistas, eu acho que esse é um fator importante, tem a ilusão de que o legal mesmo é ficar enfurnadinho no seu laboratório e não dialogar, né, com a sociedade, não dialogar com o público, etc. A maioria dos cientistas de fato atuantes não responde, né? Não se dá o trabalho, porque aí é outra coisa, dá trabalho, você chegar e explicar, né, e mostrar olha, a base científica é sólida por isso. Eu tenho tentado me dedicar a fazer isso através da minha página no Facebook, né, enviando para alguns amigos que possuem blogs para publicar esse tipo de esclarecimento, e depois mostrar que, na realidade, o tipo de acusação, né, da qual a comunidade de cientistas do clima é vítima, né, na verdade, é operada exatamente por quem acusa, né? Então tem todo um ônus por trás disso. Sendo que, pior, né, esse é um ponto. A grande maioria das pessoas quer acreditar no que os negadores dizem. Mas até eu gostaria. É muito mais legal, né? Super gostoso achar que a sua mãe não vai morrer, que ninguém vai ficar com esse problema. O seu parente não está com câncer. Bem isso, né? É negação. É negação no sentido da psicologia. É por isso que eu digo, se tem uma questão... eu estou achando até que a minha área de pesquisa é boring, é chata agora. Porque a gente, né, apesar de, óbvio, haver uma série de incertezas, uma série de processos ainda para investigar, etc., mas essa questão está bem resolvida, está bem estabelecida, né? Existe aquecimento global e a contribuição à troca é dominante. Ponto. Isso aí é inegociável. E isso leva a mais eventos extremos, etc. O que eu acho que realmente seria um tema de pesquisa muito bom, aí não é para mim, acho que é para o pessoal da psicologia, da antropologia, da sociologia, até da neurociência, né? Por que existe a negação? Porque diante de evidências tão altissonantes, tão gritantes, o cérebro humano engendra, né, a negação. Mas na verdade, olha, quando você coloca o pessoal... quando você tem uma questão de negação individual, né, até que realmente é porque a pessoa não quer acreditar. Mas digamos assim, que você não quer acreditar, que nem o exemplo que você deu, que o seu parente está com câncer. Eu não quero acreditar que meu parente está com câncer e vai morrer. Você vai no médico e o médico fala que ele não tem câncer, é tudo que você queria ouvir de um médico. Aí você fala, nossa, o cara é muito bom, esse é o melhor médico que tem, né? E, obviamente, que seu parente vai morrer no ano seguinte, mas, enfim, a coisa... Eu gostaria de ouvir isso curandeiro. E não raro as pessoas passam a valorizar mais a opinião de um curandeiro. Mesmo que ela se mostre errada depois, né? Esse é que é o pior, né? O problema do aquecimento global é que demora muito para você ver, né?
vai demorar muito. As consequências mais drásticas mesmo disso daí... Mas Pirula, pior que não. 2012, degelo recorde no Ártico. Incêndios florestais devastadores nos Estados Unidos, com um detalhe, isso aí com um feedback que ninguém ousava dizer. Sabe o que é? A estação fria está mais curta. E besouros que provocam doenças nas coníferas estão sobrevivendo de uma estação para outra, de um ano para o outro. Muitas das árvores que queimaram, arderam em chamas, estavam mortas por besouros. Isso é algo totalmente inédito. Outro detalhe, né? A mortandade recorde de larvas de ostra. Né? Pô, aqui, grande coisa. Esse semestre passado, eu ministrei a disciplina de mudanças climáticas, e olha só a minha cabeça de físico, como é que é às vezes, né? E aí, você que é da área biológica, eu realmente eu fico constrangido em dizer isso, eu tenho vontade de pedir perdão. Deixa eu dizer como é que era, que depois me bateu puxa vida, o que é que eu falei naquele momento? Era uma projeção, né, de acidificação dos oceanos. E num cenário de emissões intensas, né, havia a projeção de que por volta de 2070, 2080, salvo engano, isso era acho que o cenário de emissão A1 ou A2, na cabeça de qual, mas que os oceanos poderiam chegar à saturação em relação à aragonita. Ou seja, que em média você não consegue fazer concha nenhuma. Sim, eu precisaria ver direito, mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Você não consegue, porque você fixa carbonato de cálcio nas conchas, porque o oceano está super saturado de carbonato. E aí você tem que depositar o carbonato excedente em algum lugar. Isso permite que os organismos, né, montem as suas conchinhas. Mas aí veja o seguinte, ainda assim, ficava na minha cabeça aquela coisa, não, isso é num cenário de emissões fortes, já para o final do século. Mas eu não me toquei do seguinte, que os reflexos disso, os reflexos sobre a biota marinha, já podem ocorrer agora. Veja bem, a gente tem uma dose letal, por exemplo, de monóxido de carbono, que se eu respirar, eu... Bate a caçuleta. Bate a caçuleta imediatamente. Pois é. Mas imagina se você todo dia for exposto durante um bom tempo a uma dose subletal. Sim. É aquela a mulher que quer virar viúva, né? Se matando o marido aos poucos. Você vai ficar doente, vai ficar fraco, você vai ficar vulnerável à doença, você pode até nem morrer propriamente envenenado, mas o organismo vai se fragilizar. Então, isso é preciso que se diga, toda a biota marinha que depende da fixação de carbonato, ela vai ficar doente muito em breve. Esse é um ponto que eu realmente quero chamar a atenção. Nós estamos numa situação em que as mudanças climáticas, elas são visíveis em tempo de vida humano. Mas não é mais uma questão de gerações. Dentro de uma mesma geração, é possível identificar os efeitos, seja via biota marinha, seja através do Ártico, seja através das mudanças nas características de intensidade e ou frequência de eventos extremos. Há vários indícios nesse sentido. Infelizmente, nos anos 80 já havia alertas, expressivos em relação a isso, e nos anos, a partir dos anos 90, particularmente aí, com os relatórios do IPCC, o IPCC foi exatamente criado para tentar sistematizar o conhecimento de ciência do clima, para tentar dirimir dúvidas. As informações são muito claras, as evidências são muito gritantes, e que era preciso ações concretas para reduzir as emissões. Já era possível fazer isso há pelo menos 2 décadas. Não, sim. Agora, Alexandre, só fazendo agora uma brincadeirinha mental, vamos dizer assim.
os negadores, mas aí até inclusive algumas pessoas da equipe dos cientistas sérios, né, ficam preocupados com o alarmismo que o pessoal faz, né, dizendo que, não, mas é que aí todas as geleiras vão derreter e o mundo vai ficar embaixo d'água e enfim, vai ser o fim do mundo, a Terra vai sair do eixo e, enfim, vai cair um meteoro, sei lá o que mais pode acontecer, né, o que acontece? Partindo do pressuposto que, bom, eu sei que mesmo que a gente parasse as emissões de todos os gases de estufa hoje, ainda ia demorar um tempo para a Terra voltar ao que era antes, né? A gente está num efeito contínuo aí que vai ter aí um bom tempo ainda de efeito. Quais são na sua opinião, né, os efeitos que podem acontecer mais nocivos para o ser humano, assim? Porque assim, a perda de biodiversidade, ok. Isso eu realmente entendo que é uma perda lastimável, assim, tipo de coisa. Uma coisa que não tem. Eu encararia como prioridade de qualquer governo. Mas vão falar que eu sou um biólogo, que eu sou verdinho, que eu gosto de plantinha, etc e tal, né? É o que os ignorantes argumentam, né? Porque não tem a menor tipo de visibilidade. Não tem. Como eu falo dizer? Compreensão global suficiente para entender o quão a biodiversidade é relevante. Mas digamos que a perda da biodiversidade não seja um ponto. Tá? Então que se exploda, a perda da biodiversidade não interessa. Quais seriam os efeitos reais, assim, que poderiam ser nocivos para o ser humano num futuro mais quente? Olha, sem dúvida, um deles é a questão dos eventos extremos. Eu vou tentar resgatar a ideia que eu coloquei lá no começo, especialmente sobre o incêndio, mas essa é uma lógica geral. Uma atmosfera mais quente, ela retém mais vapor d'água. Isso, na verdade, tem dois dobramentos. Um deles é o seguinte: se ela é capaz de reter mais vapor d'água, você leva mais tempo para saturá-la de vapor e formar nuvens. Então, a tendência é que as secas sejam mais severas. Ok? Porque você demora mais para saturar a atmosfera de vapor. Então, as secas, os veranicos, os períodos de estiagem tendem a ser mais longos. No entanto, uma vez que você atinge a saturação e você produz nuvens, você tem muito mais vapor para condensar. E ao fazer isso, ao ter mais matéria-prima, você tem nuvens com mais água líquida e sólida, né? Tem mais material condensado. E, portanto, nuvens mais vigorosas, que produzem chuvas mais intensas, né? Obviamente, rajadas de vento associadas a fenômenos meteorológicos, né? como nuvens de tempestade, tem a ver com a própria intensidade da chuva, ou seja, todos esses padrões tendem a se exacerbar. Então, a primeira coisa, também as ondas de calor tendem a ser mais severas. Então, acho que algo que certamente vai ser visível, o tipo de grau de prejuízo disso, são os eventos severos. Né? São os eventos severos. E, não há dúvidas, parte significativa da conta, né, é antrópica. Né? Existe hoje já, tem um relatório especial do IPCC sobre eventos severos, em que você detecta, acima do ruído estatístico, em várias regiões do mundo, uma alteração na ocorrência de eventos extremos. Então, esse é um ponto. Obviamente, aí, o que é que isso provoca de impacto? Isso tem impacto em relação à segurança hídrica e alimentar. Né? Nós temos um sistema de reservatórios de água, nós temos uma distribuição de culturas agrícolas que é baseada em padrões climáticos. Distribuição de precipitação, valores médios, máximos e mínimos de temperatura. Obviamente, se você altera o clima, você vai estar colocando sob estresse, né, esses sistemas, essas redes, né, de abastecimento hídrico e segurança alimentar. Mas aí eu quero, acho que não é tão difícil, talvez, entender aquela questão da biodiversidade quando a gente vem para o chauvinismo, né, antropocêntrico. Tipo, o que é que você come? Né? Pense naquele peixe que você gosta de comer. Pense no que aquele peixe come. Tchau e pensa. Se
puxar a cadeia para trás, você vai encontrar rapidinho algum organismo que depende diretamente da manutenção do pH dos oceanos, tal como ele está hoje. Né? Eles fixam carbonato porque os oceanos são alcalinos. Né? Então, os impactos são multifacetados. Né? Eles vêm em diversos aspectos sobre a civilização humana. Agora, o que é mais terrível, é preciso que se diga, é que esses impactos são desiguais. Eles vão atingir principalmente os mais pobres, os países mais pobres. A gente falou-se muito de Nova York, né? Mas acho que o pessoal não olhou os estragos que Sandy fez no Haiti. Em Cuba também, né? Acho que também. Né? No Haiti as pessoas estavam indo e vivendo no barraca de lona desde o terremoto, né? Sem saneamento, sem nada. Sandy vem, produz um bocado de casos de cólera, infecções variadas, é um terror. Né? Então, os mais vulneráveis vão sofrer mais com os impactos. Tá? Não, e você faz uma ideia, assim, o que eu fiquei impressionado é que quando tem furacão nos Estados Unidos, essas coisas assim, o número de mortos é 1 ou 2. Porque eles têm todo um aparato para contenção ou para proteção das pessoas, né? Você tem muita perda de material, né? Mas não tanto perda humana, né? Perda de vidas humanas. Né? Agora esse furacão que teve em Nova York, mas morreu na casa de 200 pessoas. Eu falei, gente, mas isso é uma catástrofe. Assim, nos Estados Unidos, partindo do ponto de vista que nos Estados Unidos eles têm um preparo muito maior, né? Eu fiquei bem horrorizado com a quantidade de mortes. Eu achei muito hipervalorizado, muito grande. Impressionante sim. Agora, um outro aspecto né, e aí veja como é desigual e injusto, né, a gente abordando isso agora sob um ponto de vista da nossa sociedade, imaginar que os impactos das mudanças climáticas são muito mais pesados sobre os pobres, né, e a gente imaginar o seguinte, quem é que mais ganha com as emissões? O último balanço aí, né, das revistas especializadas, dá conta de que das 13 maiores empresas do mundo, 11 são ligadas à indústria de combustíveis fósseis. São 8 petroquímicas, incluindo a Shell, a Exxon, a British Petroleum, a Chevron, né? A Texaco. Por aí vai. A chinesa, né, a petroquímica chinesa. Outra é a Companhia Energética da China, com suas térmicas a carvão, e outras duas dessas 3 são do ramo automobilístico, a Toyota e a Volkswagen. Né? Então são 11 de 13. E aí, o benefício das emissões de combustíveis fósseis ele é desproporcionalmente apropriado na civilização humana. Ele é apropriado principalmente por um punhado, né, de grandes corporações. Os prejuízos vão ser socializados, já são socializados com milhões, e vão ser socializados, vão ser distribuídos ainda mais para gerações futuras. Essa é uma questão também que é muito séria. Nós precisamos ter um mínimo de generosidade integracional, né? Mas isso daí é uma coisa muito difícil de você conseguir, né? Porque você vê que a turminha do egoísmo fala qualquer coisinha e o pessoal bate palma, né? Aí fica complicado, né? Mas, Alexandre, uma coisa que eu queria perguntar, já que você estava falando sobre um punhado de pessoas que vão se dar bem com o aquecimento global, será que, por exemplo, a Rússia não se beneficiaria do aquecimento global? Por exemplo, a Rússia, o Canadá, não sei, países que são tipicamente muito frios. Existe, sim, a possibilidade de aumento das terras agricultáveis, especialmente no Canadá e na Rússia. Né? Mas, aí vem a grande questão, né? E qual o tamanho da perda de áreas agricultáveis no mundo afora, né? Porque, veja bem, aliás, são das coisas que mais me irritam também nas falácias dos negadores, é quando dizem, CO2 é alimento de planta. Gente... Agora eu posso falar que ele faltou na primeira aula básica de biologia, né? Eu posso falar isso daí, né? A questão do CO2 ser alimento de planta, né?
A gente sabe que até o tamanho dos estômatos é adaptado para a atual concentração de CO2, e dependendo da espécie, a gente já está próximo da saturação, né? E que, óbvio, você só fotossintetiza a partir do momento que você tem, né, o balanço apropriado de água e nutrientes. Algumas espécies podem crescer mais sob maiores concentrações de CO2, desde que você tenha água e nutrientes suficientes. Ora, se você mexe completamente com o ciclo hidrológico, né, como resultado das mudanças climáticas, qual é a garantia que você tem, né, mínima de que de fato algumas espécies podem se dar bem? Na verdade, não. A tendência é que a maioria vai ficar sem água. A tendência, o resultado mais provável, em função daquela física que eu discuti agora há pouco, é que você tem a expansão das áreas secas, nos subtrópicos e nos trópicos. Né? Então, sinceramente, algum ganho de terras agricultáveis que é plausível, né, no Canadá e na Rússia, muito provavelmente ele deve ser mais do que compensado, ultrapassado pela ampliação das áreas secas. Né? Inclusive aqui no Brasil. Inclusive no Brasil. Né? Então, Alexandre, só uma coisa, é uma pena que a gente já está falando aqui há mais de uma hora, eu vou ter que dar um jeito agora de começar a pensar em encerrar o assunto, apesar de que o assunto está super gostoso, mas é um pouco denso, pelo menos para quem não é da área de clima, mas eu estou achando super interessante isso daqui, mas a gente sabe que se a gente faz uma coisa muito comprida, o pessoal não vê até o final, né? Quer dizer, a gente fazendo uma coisa não muito comprida, o pessoal já não vê até o final, né? Mas pelo menos o material estando disponível na internet, já é uma fonte de pesquisa e de informação para quem estiver interessado em saber o que as pessoas sérias fazem, né? Eu queria fazer mais uma perguntinha. Você comentou há um pouquinho de tempo atrás que é possível que exista, inclusive até talvez uma agenda política por trás dos negadores, né? Nos Estados Unidos isso é sabido, né? Nos Estados Unidos isso daí é fato consumado, todo mundo sabe que nos Estados Unidos as indústrias pagam mesmo. Mas eles fazem nos Estados Unidos é a lei do livre mercado, né? Eles fazem com a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica, se uma empresa grande paga para um cientista fazer uma pesquisa dizendo que o produto dela cura não sei coisa, e a outra fala que não cura, na indústria farmacêutica a gente sabe que isso daí acontece com muita frequência, né? E lá eles extrapolaram para a parte de clima, né? A indústria de petróleo, né? Basicamente. O principal análogo lá não é a indústria farmacêutica, é o tabaco. O tabaco, sim, é verdade. Quando surgiram as evidências de vincular tabaco a câncer, a indústria de tabaco investiu pesadamente numa contrapropaganda para ganhar tempo, para criar uma nuvem de fumaça, para confundir a opinião pública, para sabotar as medidas, né, de regulamentação do uso do tabaco, de restrições à propaganda, etc., sob o velho argumento. Não está provado, não está provado, não está provado. Né? Você apresenta evidências, e ciência, quer dizer, é complicado você chegar e provar, P-R-O-V-A-R, né? Isso aí quem faz é matemática, né? Isso, não é um teorema, né? Você apresenta evidências, né? E aí eles, mas isso não prova, mas isso não prova. E foram ganhando tempo, e ganharam muito tempo. E quantas pessoas morreram de câncer em função disso, né? A indústria petroquímica aprendeu o modus operandi, algumas pessoas são as mesmas. Fred Singer é um dos picaretas que operou pró-indústria do tabaco na época, e hoje, né, a campanha negacionista, né? Então nos Estados Unidos é muito explícito, tanto é que os republicanos, né, principalmente Tea Party, abraçou de forma clara, né? Um troço que, assim, para mim, molécula de CO2 não tem ideologia, né? Não existe CO2 de direita nem de esquerda. CO2 absorve fermento. O CO2 não é democrata ou republicano. Mas os republicanos passaram a tornar o que deveria ser uma realidade científica óbvia uma bandeira de campanha, né? É maluco isso. Isso daí, agora que você falou, realmente, na indústria do tabaco, acho que ela ganhou quase 20 anos nisso daí, né?
Foi. Ganhou quase uns 20 anos, aí, desde a década de 50 até metade da década de 70, aí, que foi quando começaram a falar que o cigarro fazia mal. Acho que foi mais ou menos esse período aí que eles ganharam, né? E é realmente um período muito longo, né? Mas então, agora, por exemplo, é óbvio que a indústria petroleira aqui no Brasil não teria sentido quer dizer, até teria sentido, mas conhecendo o gerenciamento do Brasil como ele é e o fato da nossa maior indústria de extração de petróleo ser estatal, né, não faria tanto sentido ela fazer parte da propaganda negacionista, né? Mas realmente, né, o Brasil como... Não obstante, né, pré-sal, leilões... sim, tem esses detalhes. Mas de qualquer jeito, realmente, eu acho que a massa mesmo de quem está interessado em negar o aquecimento global, e aí eu não estou falando nada de que eles estão pagando ou não, estou falando que interessado. Quem são os maiores beneficiados em se negar o aquecimento global no Brasil a indústria agropecuária. Acho que é o setor agrícola de qualquer forma, né, agrícola ou pecuarista. Né. No seu relatório, né, de mudanças do Código Florestal, um dos itens era negar a mudança climática, estava lá. Não, e é sabido, isso daí saiu no meu último vídeo, inclusive eu comentei isso daí, coloquei o link, que alguns proprietários rurais pagaram deputados para para acelerar a redação do Código Florestal. Sim. Isso daí saiu mesmo, isso daí saiu na imprensa, tal, foi uma coisa não muito noticiada, mas foi noticiado. E agora, você acredita então, por exemplo, que você comentou agora que a Rede Bandeirantes ela é de donos que são ligados ao agronegócio, né? Então eles... O Morion tem feito uma sequência de palestras em entidades de agronegócio, né? Isso aí, uma das minhas notas no Facebook, né? Não sei se tem a oportunidade de ler especificamente essa aí, mas eu saí mostrando isso, tem uma sequência grande. Eu realmente, assim, seria leviandade, né, eu me chegar e acusar, né, de que está ganhando um monte de dinheiro, não. Mas fatos são fatos, né? Tem lá os links para as palestras, né, indicando onde foi, quando foi, né, e, óbvio, é uma posição que convém. Né? Óbvio, o agronegócio interessa dizer que desmatamento não é problema, emissão de metano não é problema, emissão de óxido nitroso, que está muito associado ao uso massivo de fertilizantes, não é problema. Interessa o agronegócio dizer isso aí. Né? Então, concordo com você. No Brasil, o agronegócio é o setor mais atuante, né? No sentido e fortemente interessado em negar as mudanças climáticas. E aquilo que eu já falei no meu vídeo do Código Florestal, né, vale a pena repetir aqui só para o pessoal que está ouvindo a entrevista ficar ciente, né? O argumento que o pessoal do agronegócio usa é de que a gente precisa de comida para o brasileiro. Isso é uma falácia sem tamanho, né? Primeiro porque 20% de tudo que é produzido no Brasil é exportado. E é esse o boom que está crescendo mais, né? A parte que está mais crescendo é a exportação de soja e carne. Para a China, para os Estados Unidos, para a Rússia, sei lá para onde que eles exportam. E o Brasil tem comida de sobra, né? A comida do Brasil é mal distribuída, né? Então não está faltando comida para ninguém. Quer dizer, falta comida porque os ricos desperdiçam e os pobres não têm acesso, né? Mas não é porque a comida não existe, né? Não é porque ela não foi gerada, né? Mas enfim, e aí é uma coisa meio complicada, né? Comentar essa coisa, mas é óbvio que o pessoal do agronegócio vai fazer força, pelo menos, para dar voz a essas pessoas, né? Sim, certamente. Se esforçar, pelo menos, a dar voz para eles, né? Você criar uma situação que seja desproporcional. Se fosse dada voz proporcionalmente, né, a cada entrevista do Molion, a gente tinha que ter 99 entrevistas de cientistas. Você tinha que chamar o Carlos Nobre, o Paulo Artacho, a Iracema Cavalcante,
a Maria Assunção, o Pedro Dias, o Paulo Nobre, José Marengo. Você tinha que chamar... O Tércio, o Edmo Campos. Isso, o Edmo. E aí indo pro meio de... O Abdel Cifedini. E aí indo pro meio de campo, né? Você tinha que chamar a mim, ao Ricardo Camargo, ao Adilson Ganduz. Tem que chamar, quer dizer... Poxa, isso, né? Não, sim, com certeza, né? Eu vou tentar fazer aí no meu vídeo aí um compilado com essas pessoas, né? Pelo menos para eles terem essa oportunidade. E vou deixar a entrevista de todos eles disponíveis, né? Então já é a informação, pelo menos para as pessoas que quiserem ter acesso, né? Bom, cara, ó, se fosse para deixar conversando aqui, a gente ia ficar conversando por mais 3 horas e, bom, é aquilo que eu falei, que eu tô sem cerveja aqui, senão eu até teria mais tempo. Mas cara, eu acho que... outra com cerveja. É isso, a gente pode fazer outra com cerveja também, né? Se um dia você der um pulo aqui em São Paulo, se eu tiver a oportunidade de ir pro Ceará também, a gente pode marcar alguma coisa. Mas assim, cara, eu não sei nem como te agradecer a chance que você me deu aí de poder te entrevistar, ou de poder trocar essa ideia com você, né? Eu tô aprendendo com todas essas entrevistas que eu tô fazendo, porque não é a minha área, mas eu tô cada vez mais interessado. E assim, eu acho muito legal que as pessoas tenham se como se fala, me fugiu a palavra agora. Tenham se disponibilizado, né, para poder falar comigo e tentar fazer, pelo menos dar uma voz aí pro outro lado, né, o lado de 99%, né. Deixa eu te dizer uma coisa. Diga. Eu acho que você especificamente é um exemplo muito bom que deveria ser seguido para quem for ouvir a gente. Porque você adotou a postura do ceticismo genuíno, né? Que é aquela postura que é básica para a ciência. Não, você não deve acreditar de antemão na primeira coisa que te vendem. Não. Né? Vá atrás, aprofunde. Eu, na verdade, eu não quero que as pessoas simplesmente acreditem no que eu disse, baseado no argumento de autoridade ou nos meus belos olhos castanhos claros. Não é isso. Né? Eu quero que as pessoas pesem, ponderem, se aprofundem, entendam o que é uma fonte, saibam distinguir uma fonte confiável de outra, vejam como é que opera de fato, como é que opera realmente o método científico, o mecanismo de publicações, né? E sejam capazes de formularem as suas, né, a sua visão. Né? Isso, na verdade, é fundamental. E acho que você, cara, deu um grande exemplo de como isso deve ser feito. Né? Bom, vamos duvidar, vamos questionar. Como é que é mesmo? Né? Pô, cara, eu realmente acho que essa é a postura correta. Não, cara, é que eu sempre fui assim, né? Mas é também aquela coisa, né? É o lado científico também que me grita, né? Nos ouvidos, né? Isso. Mas e tanto é que aquilo que eu falei, né? Eu fui correr atrás da questão do aquecimento global e o problema é que os argumentos que eles deram pra mim foram muito furados, mesmo eu não sendo da área, um argumento muito furado. Uhum. E aquilo, né? Eu adoraria que eles tivessem razão. Eu adoraria, eu acharia ótimo que o aquecimento global fosse uma mentira e que a gente pudesse respirar aliviado, sabe? Eu acharia tudo uma delícia, né? Mas mesmo indo contra a minha vontade, eu não posso afirmar uma mentira, né? Pô, O robô tá com câncer. Então, é aquela coisa, né? Você não pode... Vamos tentar dar sobrevida, vamos tentar fazer o melhor. É isso? Aquela negação só piora. Não adianta ficar negando. Pô, cara, olha, eu agradeço muito aí a conversa que a gente teve. Eu acho que vai dar 1h20 certinho aí, que é um tempinho bom aí. É o tempo... Ui, buzinada. É um tempo tradicional de um podcast mesmo, né? Que o pessoal ouve na rua, ouve enquanto tá dirigindo, alguma coisa assim. Então eu acho que vai ser legal. Vai ser bom se bastante gente ouvir esse papo que a gente teve, né? E aí, enfim, agora eu vou editar tudo isso daí. Eu vou pedir para você me passar alguns papers também, para eu colocar na descrição do vídeo, porque aí quem tiver interesse, quem quiser ouvir a fonte da onde você citou todas essas coisas, pode fazer merchandising também, pode fazer um jabá aí, colocar os seus papers mesmo, não tem problema, colocar aí na descrição, que eu coloco os links para todas as revistas. Quem não puder abrir, pelo menos o abstract vai ler, né?
E aí a gente vê aí e aí depois vai fazer divulgação, né? Aí uma vez com a entrevista online, aí eu coloco pra você aí e você espalha pra quem puder. Tá certo, cara? Bom, eu vou encerrar a gravação por agora então, tá bom? Eu agradeço muito então aí o Alexandre Araújo Costa, professor da Universidade Federal do Ceará. Estadual, perdão, da Universidade Estadual do Ceará. E aí a gente, numa próxima oportunidade, quem sabe a gente não faz outro bate-papo aí também, né? Um grande abraço. Um grande abraço. Falou! Eu.